As nossas crianças estão sabendo perfeitamente a descoberta, porque a gente está mostrando várias coisas que tem relacionamento com o terceiro dia. Bem, não vamos falar de tudo isso, porque cada um vai pensando e vai lembrando, não é? O assunto dessa primeira aula, então, é conhecer a experiência que Maria Madalena teve após a morte de Jesus. Ela pensou que ele morreu, e agora? Como é que nós vamos ficar sem Jesus? Aí essa figura é o túmulo como era antigamente. E, segundo a história, esse túmulo foi legítimo, o túmulo em que o Senhor Jesus foi colocado. É muito interessante. Dentro tem um lugar assim, como se fosse um banco, era para pôr o corpo ali em cima. E depois fechar o túmulo, né, com a pedra e o corpo embalsamado lá, se desgastado, até desaparecer. Então, ali estava essa situação. Pela graça de Deus, eu tive a oportunidade, quando estive na Israel, de ir lá e entrar naquele local e ver direitinho como é que era. E é muito fiel, porque logo do lado ele tem um monte chamado o Gólgota, que era um pouco mais um ponteiro, onde tem um aspecto de caveira, que ele chamava também, que era o monte da caveira. Agora, então ali está. Então, a palavra disse Jesus. Vamos ler juntos? Disse Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então, nós vamos substituir a palavra hortelã pelo que cuidava da horta. Pode explicar isso aí, porque nós falamos mais jardineiro, né? Pode explicar eles, somente os pequenininhos, que era o jardineiro, que tomava conta do jardim. E ali havia esse. E Maria estava procurando o Senhor Jesus e perguntou. Agora, Jesus, então, salvou, ensinou a muitos sobre o reino dos céus, libertando as pessoas. E Maria Madalena era uma daquelas pessoas que estavam bem ao lado de Jesus. Essa parte é uma parte de cidade antiga, remontando o tempo antigo. Então, ali está aqueles corações vazios. E Jesus, ali como indicando o coração maior e dando uma orientação ali, falando com Maria, e ela tendo aquela alegria de ter esse encontro com o Senhor Jesus. Jesus operou em maravilhas, mas ele precisava cumprir o plano traçado de Deus lá na eternidade, e esse plano era ele entregar a sua vida. E para Maria Madalena e as outras que estavam ali, eles estavam muito tristes, eles tinham perdido aquele grande amigo, e dizendo: como é que vai ser agora sem Jesus? Acabou tudo? Está tudo acabado? Então, após as indagações, ela olha para dentro do túmulo e ela vê uma coisa diferente. Ela vê dentro do túmulo que o túmulo estava vazio. Glória a Jesus. Eu vou ver. Ali, o lençol deixado, abandonado, não tinha ninguém. E ela, ali, admirada, ela vê dois anjos. E os anjos falam com ela, dão uma palavra para ela, e vestidos de branco, exatamente tinha sido o corpo de Jesus deixado. Há um histórico que naquele tempo
quando eles iam para algum lugar, tinham um lenço ou um guardanapo que eles deixavam guardadinho ali, que era um sinal de que eu vou voltar. E quando eles chegaram lá, eles encontraram o lençol e encontraram o lenço dobrado. E todos eles olharam aquilo, isso a história fala, porque a Bíblia diz que Jesus dobrou o lenço e deixou lá. Mas não deu um significado. Mas o significado verdadeiro, segundo a tradição daquele povo, é: eu vou voltar. Eu vou voltar. Então ali ficou aquela lembrança. Mas o fato é que isso é apenas para nós lembrarmos. E Maria e as outras mulheres viram, maravilhadas, que a pedra tinha sido tirada. Aquela pedra não era para qualquer tirar, não. Era uma pedra pesada e que era rolada ali e que mostrava, ela vendo aquela cena, correu para encontrar, tendo encontrado com os anjos, ela foi passar aquilo para os discípulos. Ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. Por quê? Porque Jesus, por quê? Vamos dizer, Jesus tinha ressuscitado. Não estava mais ali. Agora, era uma alegria, mas também envolvido na ansiedade. Como? Mas cadê ele? Cadê ele? Aí, o túmulo, a Maria olha, depois de ser retirada ali, e vê um homem e Pedro, mas ela estava com a vista triste e ele também triste, naquela situação toda, não reconheceu Jesus. Jesus perguntou: mas o que você está chorando? Ele disse: olha que levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. De fato, a perda de Jesus é muito triste, né? Perder o Senhor Jesus não é bom, não. E ela estava preocupada com isso. Vamos enfatizar essas crianças. Olha, guardar sempre o Senhor Jesus. Não perder o Senhor Jesus. Ele está sempre conosco. Ele está sempre perto de nós. Isso é um ânimo para muitas crianças hoje em dia. Perdem pai, perdem mãe, perdem tanta coisa. Eles têm que ter uma palavra de consolação, uma palavra de segurança. E ela ainda diz: olha, se o Senhor levou, me diz que eu levo, leva ele para casa comigo. Então Jesus usa a palavra Maria. Quando ela ouviu o chamado, ela reconheceu a voz do Senhor Jesus. Jesus, ela responde na hora: Rabone, mestre. E Jesus então estava ali para dar toda a atenção àquela que estava tão angustiada e tão triste. Ele mostrou a ela que ele tinha dito que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então agora ele revela esse terceiro dia. Foi o dia da ressurreição. Revelar é mostrar. Antigamente a gente tirava muito fotografia e vinha aqueles negativos no escuro, né? Então ele tinha que levar para ser revelado, porque só aquilo ali escuro ninguém sabia quem era quem. Então Jesus vai e diz: Jesus vive. Esta é a grande revelação que nós temos que levar para as nossas crianças, os nossos adolescentes. Vive no mundo onde há tanta insegurança, né? Tanta tristeza. Nós vemos agora que Jesus está ali ao lado, revelou-se a ela através do nome pronunciado. Interessante, irmãos, que há coisas que acontecem na vida da gente. Quando eu tinha
12 para 13 anos. Eu vi passando na rua onde nós morávamos, uma procissão carregando um caixão de noite, muita gente iluminando tudo com ela. Eu fiquei tão horrorizada, com tanto medo, e falei com minha mãe: mãe, o que é aquilo? A mãe disse: filha, eles adoram Jesus morto. Eu disse: é mesmo? E não tem ninguém para dizer a eles que Jesus não está morto, que Jesus está vivo? A mãe falou assim: minha filha, os pastores, os evangelistas falam, mas é que é muita gente para ouvir, e muitos poucos para irem falar que Jesus está vivo. Eu disse: mesmo? Ela disse: é. Eu me afastei devagarinho. Entrei em casa, a casa estava toda escolhida, como o papai não estava, para ficar lá de fora, quando a fresquinha, da noite, na rua, e tudo lá. Muitos lembram desses tempos antigos. Mas eu me ajoelhei e comecei a chorar. Chorei. E eu disse assim: Senhor, eu não sou ninguém, eu sou uma criança. Mas se o Senhor me quiser, eu vou ser um dia uma pessoa que vai falar para muita gente de Jesus. O Senhor me aceita, eu choro. Fiquei quietinha, chorando, até que veio sobre mim uma paz. E eu disse: entendi, Senhor, o Senhor me aceitou. Glória a Jesus. Aleluia. Não contei isso a ninguém, nem a minha mãe, nem meu pai, nem ninguém, até que quando eu tinha terminado o curso normal, queria fazer direito, meu pai não estava com vontade, eu disse: não, eu vou ser uma missionária. Fui conversar com minha mãe, minha mãe disse: seu pai não vai gostar disso. Eu disse: mas eu vou ser, porque eu prometi a Deus que eu ia ser, e agora não tem saída, eu quero ser. Fui ao meu pastor, ele era muito alegre. Disse: olha, se você tem esse propósito, vai, se você não for, você não vai ser feliz. Então não vai ser. Acertamos tudo, em vez de ir, minha nomeação da professora tinha saído, em vez de ir, assinei que não ia, porque eu ia fazer um curso diferente, como fui para fazer um curso naquele tempo de 2 anos interno de educação religiosa visando crianças. Vocês acreditam? Estou eu aqui. Glória a Deus. Falando, porque o Senhor disse que eu ia falar. Glória a Jesus. Eu tinha 12 anos de idade. Meus respeitos a todos os adolescentes. Glória a Jesus. E a todas as crianças. Merecem, porque eles vão ser os nossos substitutos. Eles vão ser usados pelo Senhor. E é isso que nós queremos. Não vão ser usados pelo maligno. Não vão ficar nas drogas. Não vão ficar Glória a Jesus. Não vão Aleluia. nas vestes imorais. Não Glória vão a nada Deus. disso. Eles vão querer ser servos do Senhor. Amém, e aqui estão Jesus. as pessoas. Glória a Deus. E o Senhor vai abençoar. Glória a Jesus. Então, nós vemos isso. Deus sabe a hora de escolher, mas Ele já fez a sua escolha para cada um. Glória a Jesus. Bem, todos pensaram que Jesus morreu, acabou na cruz. Não acabou. Muitos conhecem Jesus morto, foi por isso que eu falei. Ela levantou um caixão, cantando aquelas canções tristes e um caixão de um morto ali. Entendeu? Então, já passou, pode botar outro. Pode botar outro. Aí está, essa é uma partezinha do Gólgota ali, aqueles olhos na caveira, que foi o lugar onde foi ficada a cruz onde o Senhor Jesus apareceu. Isso real. Ao vivo, hoje nós podemos ter isso, mas Jesus não ficou ali
Jesus ressuscitou. Aleluia. Jesus está conosco. Aleluia. Jesus está vivo. Glória a Jesus. Vivo seguro. Diga a criança, basta aceitar Jesus, que Ele sabe onde está o seu coraçãozinho. Glória a Deus. Jesus vai ficar e você vai ser um servo, uma serva do Senhor. As irmãs se preparem para essa aula, porque vai ser uma aula muito boa. Glória a Deus. Com calma. Vamos falando. Então, este mesmo Jesus que se revelou a Maria, quer se revelar a você. Glória a Deus. A nós. Ele quer se tornar, a tocar no íntimo do nosso coração, de forma que não vai sair daqui ninguém sem uma bênção do Senhor. Nós já recebemos imposição de mãos para isso. Estamos preparados para isso. Então nós vamos ver, vamos cantar aquele corinho, quero ser fiel ao meu Senhor. É fácil, né? Depois do batismo, é mais fácil. Mas nós vamos correr com ela porque estamos já adiantados. Mas vamos ver o seguinte: a vida ao terceiro dia, como eu disse, é um tema que não é fácil para nós. Obrigada. Então nós temos aí o seguinte: é baseado naquele fato, daquele casamento em Caná da Galileia, onde houve umas bodas. Não? Vamos dizer logo, bodas em casamento. Então vamos ver aí, nós vemos que houve uma festa de casamento em Caná da Galileia. Nós vemos esse é um texto típico atual. E ali a Bíblia fala que era costume servir a bebida que eles viviam, o suco de uva, que era vinho, e era o que era servido. Então todos se preparavam com a quantidade necessária que fosse para que não faltasse o vinho. Os vasilhames eram grandes, porque eles guardavam a água, não havia aquela água encanada, tudo isso. Eles tinham aquilo lá guardado e era posto nos vasinhos menores, levados à mesa, e era assim que era feito naquela ocasião. Agora, toda festa tinha o seu provimento e o cuidado que não acabasse. E acontece que houve um momento em que não vai sair, não? Não está dando certo. Senão, saiu muito. Desce na aguinha. E são movimentos que a criança gosta muito de ver, né? A gente e a gente também, né? Sem graça, tentando sair. Então, o fato é que Maria era a mãe de Jesus, estava na festa, os discípulos de Jesus estavam aqui, e as pessoas foram lá discretamente falaram de Maria. Acabou, os convidados têm que ir embora cedo, não tem mais festa. Acabou, não tem mais festa. Então, os serventes que estavam ali, Jesus disse: mas tem estátuas vazias? Não tem. Foram a Jesus. Ele se enche de água as tábuas. Então, eles encheram as tábuas de água. Olha só, uma por uma. Não adianta querer ter essa água, não. Tem que encher tudo. Senão vai faltar vinho. Pronto. Então, os séculos estavam ali e todos nós conhecemos. Quando Jesus disse: não chegava a minha hora, não está na hora de eu agir, falou para Maria. Aí vieram os serventes e ele disse: enche de água todos eles. De água? Que vergonha, né? Agora vai dar água em vez de vinho.
as 6 tábuas de pedra, que eram bem grandes, estavam cheias de água, e o Senhor Jesus simplesmente, sem mistério, sem nenhuma dificuldade, disse: olha, já tenho. Como? Vai para mim. Veio o mestre Saulo, leva-me para cá. O mestre Saulo, a gente sabe que é a pessoa do Espírito Santo, né? Aquele que vai, que intervém, que realiza, que nos enche do Espírito, dele mesmo, né? Então nós sabemos. Então ali, isso ficou. Primeiro milagre, Jesus morreu no 3º dia da festa. Então a gente vê como Deus tem sido tão misericordioso para conosco, de que isso é contado como uma coisa que aconteceu sem discernimento, sem revelação, para mostrar que aquilo era uma tipologia que estava sendo exposta. Vinho, tipo do Espírito Santo, água, salvação, mas depois da salvação é preciso o Espírito Santo. Para quê? Para manter o vaso cheio. Glória a Deus. Da salvação. Então, e terceiro dia, por quê? Porque a morte de Jesus, como a lição que já foi dada, não é? Todo mundo está lembrado da lição? Ao 3º dia, Jesus ressuscitou. E ao 3º dia, então, aquelas águas foram transformadas em vinho, mostrando que a presença do Senhor e o nascimento de uma igreja. Que igreja? A igreja que agrada o Senhor Jesus, que permanece sendo alimentada não só de água, mas também do Espírito Santo. A noiva do Senhor Jesus, aquela que vai ser arrebatada um dia, porque Jesus conhece pelo seu jeito de ser. Ela tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Ela é batizada com o meu Espírito. Então, é o começo. O primeiro milagre, o início da igreja. Sua caminhada. 3º dia, Jesus ressuscita e subiu ao céu. 50 dias depois, o Espírito Santo vem sobre toda a igreja que estava reunida, e o que acontece? E os batiza com o Espírito Santo. Então, tudo aqui então, é um ensino desse casamento, dessas bodas, não de Caná da Galileia, mas do casamento do Senhor Jesus com a sua igreja. Glória a Deus. É uma aliança feita para todo sempre. Agora, lembrando o seguinte: durante toda essa caminhada até a volta de Jesus, o vinho não pode acabar. Amém? Amém. Entenderam? Vamos dizer isso às crianças. Não pode acabar. Tem que haver o vinho constantemente. Quando Jesus vier, achará fé na terra? Não. Diz a Bíblia que não. Mas no meio do seu povo, da sua igreja, ele vai achar a mesma Glória fé. a Deus. Por quê? Porque ela iniciou com o Espírito Santo e vai ser levada pelo Espírito. Glória a Jesus. Aleluia. Isso é importante. Então nós estamos esperando o quê? O dia da volta do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus está demorando mais, é porque ele tem mais pessoas para serem agregadas ao rebanho. É porque o Senhor vai chamar ainda pessoas por quem nós estamos orando. Vamos esperar com o Senhor, na tranquilidade, sabendo que Ele prometeu que vai voltar e Ele vai voltar mesmo. Tudo que Ele prometeu se cumpriu. Então o Senhor Jesus quer o quê? Diz a palavra o seguinte: as 6 tábuas vazias representam o quê? O homem. Que dia Jesus, o homem foi criado? Jesus disse que o homem foi criado no 7º dia. Não foi no 7º, não, foi no 6º. Então está ligado ao homem. Agora, as tábuas cheias estão ligadas de vinho do Espírito Santo,
está ligado ao Espírito Santo. Então nós somos o quê? Somos pó dessa terra, somos papas, mas não estamos vazios, nós estamos cheios. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Porque nós estamos esperando Jesus e Ele vai nos reconhecer se nós tivermos o Espírito Santo. Então, na fé, Jesus quer ver um milagre do terceiro dia no nosso meio. Ele quer nos encher do seu Espírito Santo. Isso é o que Ele está querendo que aconteça conosco. Jesus vai vir quando? Ele sabe e nos avisa que é para estarmos sempre prontos. Quando Moisés foi tirar o povo de Israel do Egito, ele aguardou muito tempo. Mas o dia que o Senhor disse, é agora, estava todo mundo preparado para sair. Não ficou ninguém. E quando o Senhor disser, está na hora, todos nós vamos ser liberados neste mundo e vamos subir com o Senhor Jesus, transformados pelo Espírito Santo. Aleluia. E vai ser como a Bíblia diz, um abrir e fechar de olhos. Glória a Deus. Por quê? Porque é a operação de Deus. E Deus não faz as coisas cronometradas pelo homem, Ele faz segundo a sua vontade. Haja luz e houve luz. Glória a Jesus. Então, Deus é soberano. E na soberania dele, Ele está tratando do assunto. E o Senhor Jesus é Deus o Filho, que está junto do Pai, esperando a hora juntos dizer, pronto, a noiva está preparada. Glória a Deus. Pode buscar. Glória a Jesus. Eu não vou. Todos nós vamos dizer, eu não vou. Por quê? Porque o Senhor já me deu o Espírito Santo. Glória a Jesus. Porque o Senhor já fez cada um de nós. Então, é uma lição que não precisa ser muito rápida, muito demorada, porque é a complementação daquela. E depois, essa aula vai sendo trabalhada na classe, até que as irmãs vejam que as crianças estão preparadas para assistir dessa maneira que eles tanto gostam, que nós também gostamos. Ele irá. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. O Senhor, nosso Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Naquele grande dia, subirá quem estiver na luz, enche a candeia e guia o fogo do Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. O companheiro vai transmitir. Eu vi que